Opa! Olha ele aqui outra vez. Ah, já fomos lá, descansamos do primeiro tempo. Tá parecendo um jogo de futebol, né? Descansamos. Vamos para a segunda parte. Até Essa aproveitando segunda. as perguntas mesmo, o Rogério fez bem no finalzinho ali uma pergunta Aproveita o. sobre se música produz louvor, né? Se música produz a adoração nesse sentido, né? E lembra que não. Uhum. A adoração está sempre desconectada da música. Ela pode ser um pedacinho bem pequeno, né? A adoração feita com música, mas é diminuir muito o significado de adoração. Lembra assim, que Deus ele não está preocupado com as notas que eu estou usando, se é dó, ré, mi, se é acorde, se é melodia, se é ritmo. O que ele está preocupado é com o meu coração. Então, só para ajudar aí, Verdade. no sentido aí que o Rogério colocou, está sempre desconectado. Mas a gente usa esse pezinho para poder adorar também. Aí, uma coisa também que eu vou deixar já claro aqui no começo e já deixar bastante tempo para você, nessa segunda parte, é que por muitas vezes alguns músicos, né, me procuraram na igreja e orientei muitos em relação a isso, porque a música era gritante dentro deles, eles não conseguiam fazer outra coisa, eles não conseguiam ir a trabalhar, fazer outra função. Chegava, pastor, a música tá o tempo todo na minha cabeça, eu vou trabalhar, fazer isso, mas eu vou com o coração triste, eu vou com tristeza, o que eu faço eu não gosto, eu faço porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu faço para trazer sustento e para sobreviver. E muitos eu pude assim ajudar e orientar e falar, olha, a música, apresentei da forma que a gente apresentou aqui, a música é uma ciência, ela pode ser usada como profissão, indicava para estudar, faça estuda, se aperfeiçoa, faça um conservatório, se puder, faça uma faculdade, se forma em música, tenha ela como uma habilidade que você vai poder também, pode ensinar, você pode ser um professor ou uma professora de música, você pode tocar em orquestras, você pode tocar em grupo de casamentos, outros grupos aí, você pode tocar em música ao vivo, você pode. Olha, várias opções aí na questões de músicas e lugares. A única coisa que você tem que ter em mente é que você não pode se contaminar. Né? Nos lugares onde você vai ali tocar, você não pode se contaminar. Então você permaneça, né, íntegro, íntegra em Deus, permaneça confiante em Deus, exerça a sua função. Se é de repente num ambiente que só você é cristão, seja a luz naquele lugar, traga a luz de Cristo para aquele lugar, porque tem alguns lugares que nem todo mundo pode entrar e você vai ter a oportunidade de entrar. E tem uns que tocam também em bandas. Aí eu fiz essa pergunta também no Stories. Você acha certo músicos tocar em banda secular? Tem alguns cristãos que tocam. Gente, não é para todo mundo. É, tem cristãos que conseguem manter a sua integridade, evangelizar ali, trazer a mensagem de Cristo para os outros músicos, para os outros artistas, sabe? Coisa que a gente não conseguia chegar, tá tão distante da gente alguns artistas, e eles estão ali tão próximos, eles podem levar ali a mensagem de Cristo. Agora, se for para contaminar, é melhor não estar em lugar nenhum, né? E o Então, dentro próprio disso, princípios, e a gente não ter a liberdade de expressar os nossos princípios com música ou não, música, isso, sorte de lugar, vai para outro ambiente. verdade. Assim. Eduardo, fica contigo. Nós estamos iniciando aqui a jornada do músico. Essa jornada está incluído tá, o músico, o cantor, o compositor, o Ponta a artista, ponta, aquela pastor. pessoa. Outra também. Pode falar, Eduardo. De ponta a ponta, nós De vamos ponta a falar ponta. daquele que fala assim, ó, não sei música, não conheço, tenho à disposição, e no final, eu já tenho resultado, tenho um relativo, um grande sucesso e quero aumentar mais ainda. É essa a ideia. Em algum, Legal, legal. Vai ajudar muita gente. sim, essa é a ideia mesmo. O que a gente puder fazer em relação a isso vai ser legal. E às vezes a gente esquece assim, né? Que às vezes a pessoa tem um conhecimento, mas o que falta, né, nesse papel de mentor, que geralmente eu costumo fazer, é de juntar as peças, né? Juntar o que a pessoa tem como capacidade com aquilo que ela tudo aquilo que ela tem, o que ela é e o que ela pode. Então a gente faz uma harmonia disso para poder
dar prosseguimento, para seguir no profissionalismo, para galgar outros patamares aí. Essa é a ideia. Legal, 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 legal mesmo. E nessa jornada do músico, por onde você pode começar aí, por onde você achar melhor? Vamos do zero, zero mesmo. Né? Zero, zero. Dar um adendo, assim, né? No mundo da música, a gente tem uma preocupação, assim, vamos comentar, vamos falar mal, até a gente usou o exemplo do bonsai na live passada, e, poxa vida, eu estou mais preocupado com isso do que em fazer alguma coisa. É como se essas coisas fossem afogando o entusiasmo, o dom, a capacidade da pessoa de fazer alguma coisa. Mas eu faço um convite para olhar exatamente no outro extremo. As pessoas que só querem uma oportunidade. Tem um desejo tão ardente no coração que fala assim, ó, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, me ensina alguma coisinha que eu vou dar resultado, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu olho para esse tipo de pessoa. Eu procuro deixar de lado esse primeiro que eu falei, que é das pessoas negativas. Às vezes eles são familiares, às vezes são pessoas próximas, às vezes são amigos, às vezes são pessoas do trabalho, eu não sei de onde vem, mas elas aparecem. Somente para sufocar o entusiasmo em fazer alguma coisa. Mas a gente nunca pode esquecer do outro lado. As pessoas que só precisam de uma chance. Elas estão clamando, estão pedindo por uma oportunidade. É por isso que me motiva muito a fazer esse tipo de coisa, que eu criei essa situação, né, do jornada do músico, de ponta a ponta, para ajudar as pessoas a entender muito mais rápido esse universo e se posicionar. Ó, eu achei meu lugar, era isso que eu queria fazer e eu quero seguir. Eu quero partir daqui para o céu é o limite, né? Olha aí, ó, que oportunidade, porque nem todo mundo tem essa oportunidade. Até mesmo o convite foi até estendido para pastores, até para poder também orientar, até para poder também estar ajudando. E aqui uma mentoria de graça, tá? Para vocês, que vai ficar aí registrada, poder ajudar e orientar. É única, não vai ter de novo. Não vai ter de novo. A gente tem algumas partes, mas dessa maneira aqui vai ser bem exclusiva para esse povo aí. Então, sem perder mais tempo, que o tempo nosso é bem reduzido. Eu vou Manda separar bala. em duas etapas. A etapa Certo. de amador até chegar no profissional e depois do profissional. As pessoas confundem muito, né, esse universo da música chamando de complexo. Mas, na verdade, é muito simples. É que a música dos amadores tem 4 começos. É isso que é mais interessante. E não importa a ordem. A pessoa pode começar em qualquer um desses 4, que o resultado vai ser exatamente o mesmo, o objetivo vai ser alcançado da mesma maneira. A gente tem o primeiro, é a leitura. A leitura, a pessoa vai ser apresentada aos símbolos, aos elementos, ao significado das coisas numa escrita. Então ela vai ser apresentada. Este símbolo tem esse significado. Este elemento é colocado aqui dessa maneira, nessas situações. Isso é a leitura. Depois, a gente tem a escrita. Então ele vai aprender a produzir. Ele vai aprender a identificar, a perceber. Agora está na hora desse símbolo. Quando esse padrão sonoro acontece, é esse símbolo que é utilizado. É um símbolo de repetição, é um símbolo de salto, é um símbolo de reforço, de aumento, de diminuir. E é essa apresentação que ele vai aprender a expressar, a colocar isso no papel. Depois, a gente tem um terceiro momento, que a pessoa vai aprender a compor, a colocar os sons de uma maneira organizada que faça sentido, gerenciando emoções ou momentos. Então, ele vai brincar com isso. Legal. Alternar sequências, alternar padrões melódicos, né, que são notas sucessivas, ou harmônicos, que são notas simultâneas ao mesmo tempo, e que ele vai brincando com isso, de uma maneira livre. Depois, se ele escreve isso que ele está fazendo, né, criando, ele começa a fazer os famosos arranjos. Arranjos é outra pessoa, ou outras pessoas, colocar aquilo que ele está escrevendo. Uma ideia que passou para o papel, agora está sendo reproduzida por outros. É por isso que segue esse padrão. E aí a gente tem só o arranjo
quando o grupo é pequeno, ou orquestração, quando os grupos são mais estruturados, quando tem uma variedade maior de instrumentos e de finalidades também. Então, nisso aí a gente já pegou a terceira etapa do amador. Eu não estou falando de profissionais, ainda estou falando de amadores. E na última parte, que é a quarta parte, é a prática. Aqueles que começam praticando. Ele começa tendo o primeiro contato com instrumentos, e ele pega uma bateria, ele pega uma flauta, ele pega uma guitarra, um violão, não importa, ou mesmo cantando, né? Que independe de um instrumento, né? Comprado ou presenteado. E a pessoa já tem os primeiros contatos com os sons e ela vai experimentando, né? Métodos, ela vai experimentando repertórios, ela vai experimentando níveis de dificuldade por trechos que são mais simples, por trechos que são mais complexos. E dentro dessa primeira parte, a gente tem a definição de amador. Se você está alguma parte nisso que eu já falei, você é amador. Aí talvez alguém possa perguntar, mas o profissional também faz. Sim, aí a gente chega no divisor de águas. O profissional faz com a finalidade de dinheiro. Ele recebe dinheiro, ele é remunerado pelo serviço. E aí, no profissionalismo, nós temos outras 4 etapas também, que do mesmo jeito da primeira, elas podem ser iniciadas da mesma forma, que não faz diferença nenhuma, não é um demérito, né? Lembrando que cada etapa, tanto de profissional quanto de amador, se ele conhece as outras etapas, ele vai ampliando os horizontes, ele vai aumentando o conhecimento. Mas vamos lá no profissional. O profissional geralmente Manda. começa lecionando, ou pedagogia, ou andragogia. Pedagogia quando o ensino dele é direcionado a crianças, né? Então ele tem aquela expressividade, né? Aquela linguagem infantil. Ou andragogia é quando é destinado para adultos. Então ele ensina, né? Às vezes um instrumento, às vezes ele ensina uma voz, um canto, às vezes ele ensina a teoria, às vezes ele ensina a harmonia popular, a harmonia tradicional, funcional, não importa. Aí ensina alguma coisa. Então, ele está nesse primeiro nível de profissional. Ele faz isso em prol de remuneração. Ele recebe. Geralmente com agenda, né? Horários disponíveis, dias disponíveis, ele vai aí, encaixando, né, os horários e tendo uma remuneração em prol disso. Depois, no segundo momento, ele tem ou ele participa de um evento ou ele gerencia um evento, né? Não só show, porque isso, como a gente está falando de música cristão, pode ser um culto, né? Pode ser Sim. algum outro tipo de evento que é muito mais amplo, né? Do que show, né? Show é um palco por uma finalidade de apresentação, né? Depois, nós temos um terceiro momento. E aí nós temos a criação, venda, entrega e escala de um produto ou serviço musical. É quando o músico percebe, lecionar não é muito a minha praia ou então tem um resultado pequeno. Participar de eventos ainda não é. Aonde ele vai buscar? Nos produtos ou serviços musicais. Então, primeiro, ele vai tirar essa ideia e ele vai criar algo que possa ser vendido. Então, ele vai entender maneiras dessa ideia serem comercializadas. Depois, ele vai se preocupar com os entregáveis. Como eu vou entregar esse produto ou serviço que já está definido? Então, ele vai ter vários canais de venda para que tenha um resultado muito melhor. E depois, ele vai escalar isso. Quando ele descobre o que dá certo, ele escala. Ele aumenta os resultados em esforço desproporcional. Ele não aumenta o esforço, mas aumenta os resultados. Isso é escala. E aí nós temos o último nível, que é o quarto nível do profissionalismo, que é a estratégia. No nível estratégico, o que a gente procura orientar? Que o músico mantenha aquilo que ele está fazendo com resultado positivo, né? Aquilo que está dando retorno, que está dando certo.
e a gente potencializa em outra área ou na mesma área, acrescentando estratégias de maiores resultados. Geralmente, fruto da tecnologia, né? Adaptações tecnológicas, às vezes da internet, né? Às vezes a gente fica refém dos algoritmos da vida, né? O algoritmo mudou, né? A plataforma não existe mais, aquele site aconteceu uma atualização e uma série de coisas. Então, bem sucintamente resumido, ele falou dos 4 níveis do amador, que não importa o início, não importa a ordem, se ele conhece mais de uma dessas 4 áreas, mais conhecimento ele tem. E a gente falou dos 4 níveis do profissional, que quando ele tem conhecimento das outras, ele tem mais conhecimento e tem mais resultado profissional. Eu estou falando de mais dinheiro. E nessa questão, principalmente o que a gente está atravessando diante a pandemia, principalmente os músicos ficaram. Porque eu trabalho com evento, toco, às vezes dá aula, e o evento foi o primeiro a fechar e será o último a abrir, está sendo um dos últimos aí para abrir. E tem gente que vai muito bem, obrigado. E era isso que eu ia chegar. E honestamente, é uma da época assim, que mais me deu trabalho, que mais me deu resultado, que mais me deu satisfação. Se a gente parar um pouquinho para pensar, nós vamos ver que essa pandemia tem mais de 1 ano. E tem gente ainda culpando a pandemia. Isso mesmo. E dizer, a pandemia é isso. Isso só quer dizer que a pessoa tem uma resistência em inovação, uma resistência em se adaptar, em fazer algo diferente, em ser disruptivo, em quebrar as suas próprias resistências para algo novo. Vou dar um exemplo muito simples. Por que um artista evangélico não pode tocar na televisão de um aniversariante cristão com um repertório evangélico, com músicas do gosto da pessoa, por exemplo, no aniversário, por exemplo, no casamento? Ele aparece, hoje a gente tem as Smart TVs, hoje a gente tem os computadores, para não dizer os celulares. Ele pode separar um espaço por WhatsApp, por rede social, por Facebook, não importa. E ele marca um evento. Eu tenho certeza que muitos aniversariantes cristãos gostariam de ter na sua comemoração familiar um músico cristão que entenda um repertório, né? Quando ele fala assim, eu gosto dessa cantora famosa, e ele, né, presenteia, né, faz uma seleção ali rigorosa das músicas que vão agradar. Eu tenho certeza que não são todos os casais cristãos que querem contratar bandas seculares nas suas comemorações, nas suas cerimônias. Aonde estão as bandas cristãs fazendo os eventos cristãos? A gente tem as bandas shows, que tem ali a sua finalidade, que tem ali o seu objetivo. Mas onde estão as bandas de variedade? Público. Para os eventos cristãos, né? Para ali os casamentos, né? Para as bodas e para tantos outros eventos que os músicos cristãos estão resistindo à tecnologia. Eu não tenho dinheiro para poder fazer uma divulgação de marketing digital, porque isso custa, mas não tem tão orgânico. O orgânico, você vai pela sua rede de amizades, por aquilo que você já tem. Eu acredito, eu não vou fazer uma aposta porque eu não sou dessa linha. Se pegar os contatos dos celulares, quase todas as pessoas têm mais de 50 contatos. Para não dizer muito mais. Isso é verdade. Eu não estou dizendo de rede social. Tem pessoas aqui com 500 contatos na rede social, com milhares de contatos na rede social e diz que não tem serviço. E se a gente selecionar os cristãos e simplesmente fazer uma pergunta? Pelo WhatsApp mesmo, pelo Facebook, você gostaria de um repertório, né, no seu evento? O não vai fazer diferença. O sim é dinheiro no bolso. Porque, assim, pegou muita gente, tem gente de dificuldade. Falo também por mim, questão aqui também estou desbravando no mundo digital, a importância, né, do mundo digital, o mundo mudou, agora ele é digital, e a pessoa desbravar, ela se desbloquear
disso. Então ficou difícil, até mesmo alguns pastores antigamente que pregavam, não, cuidado com esse negócio de internet, ficar ouvindo pastor pela internet. Agora ele está na internet, ele precisou entrar na internet por essa questão. E o músico também, né, nessa função de poder, tudo, eu acredito também como relacionamento, né? Às vezes pensa que o relacionamento físico, eu não tenho mais aquele contato físico, eu não tenho mais, mas a questão também do digital, ele trabalha com essa questão de relacionamento. E o que você colocou aí, até mesmo dessa jornada daqueles que estão aprendendo, daqueles que estão também já da questão profissional, desse caminho, é possível para os dois, ambas as partes, independente. Exatamente. Às vezes a pessoa fica preocupada, né? Ah, tem que ser paralelo. Ah, vai ser tudo misturado. E isso é confuso. Não, confuso é na cabeça da pessoa que pensa assim, né? Porque tudo a gente parte de princípio. Se eu tenho um princípio de ordem, de decência, de clareza, de transparência, eu vou combinar. Simplesmente, eu chego no meu líder e falo assim, ó, por que que o senhor não me paga? Existe alguma resistência? Existe algum problema? E ele vai dizer, eu acredito que nem existe a possibilidade dos líderes não dizer o motivo. E de repente pode ser uma grande verdade. De repente esteja faltando profissionalismo. De repente esteja faltando oportunidade. E a pessoa deixa claro. Se não deixar claro, você procura isso em outros lugares. Mas nada do que uma conversa franca não pode resolver. Ó, líder, eu vou às quintas e aos sábados tocar em outro ministério. E tem algum problema com isso? Eu vivo de música e eu gostaria de ser aqui, né, um membro. Gostaria de continuar aqui frequentando, mas eu preferi ter essa conversa transparente porque eu vivo de música. Então eu encontrei essa oportunidade em outro ministério e eu vou estar no outro ministério trabalhando, tendo uma atividade remunerada. Então, mesmo que tenha um não nessa história, né, a gente teve uma oportunidade, a pessoa se lançou, né? Quebrou as barreiras do medo para poder fazer um convite. E às vezes a gente fica assim, Verdade. mas as coisas mudam, e os líderes mudam, e os termos mudam. Se você não confia, faça um contrato, né? E às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu não conheço nenhum advogado. Lá está a pessoa colocando complexidade na vida simples. Manda um e-mail. O e-mail é uma prova. A gente lembra lá do registro das músicas, né? Tem compositores que ficam felizes de compor uma, duas obras. Tem compositores que compõem milhares de obras. E aí eles registram todas? Eu tive uma ideia Tem e essa eu vou questão, né? na Biblioteca Nacional, eu vou registrar uma ideia? Não, eu mando isso por e-mail. E-mail é uma Todo o prova caminho. de anterioridade. Assim como um contrato é a mesma coisa. Eu não preciso de um advogado. Eu posso formalizar isso por e-mail e eu ter esse e-mail guardado, digital ou impresso. Então a gente Caminhos trabalha com simples e baratos. sim, de graça. Eu posso trabalhar profissionalmente com aquilo que eu tenho em mãos. E muitas vezes as pessoas não estão usando nem o celular. Eu, quando tenho uma ideia, eu mando no meu contato, no meu WhatsApp. Eu pego Você ali, estava falando, pronto, já registrei a ideia. Se eu vou passar para outra desculpa, pessoa, eu passo por e-mail. desculpa não querendo, você falou sobre a questão até de lecionar pedagogia, e até o Fábio, ele está perguntando aqui, por favor, como se chama quem leciona para adultos? E você falou aí, Andragogia. A criança, ela tem andragogia. exemplos. A pessoa, a criança, ela aprende por variedades, né? Variedade de cores, variedade de estilos, né? E adaptações. O adulto é por repetição. Então, é a famosa repetição espaçada, né? Quanto mais eu vou repetindo, mais ele vai aprendendo, né? É a base, é o alicerce. E a gente tem outras maneiras também. Mas eu só quis dizer que são educações distintas. Não dá para a gente pensar em misturar. Eu vou ensinar exatamente Uhum. da mesma forma para crianças e para adultos. Então, é uma maneira aí da gente E, e, E também, Eduardo, tem gente que tem facilidade para lecionar para um público, né, adulto,
E tem gente que tem facilidade para ensinar para crianças. E você falou aí muito bem, são distintos. Às vezes pensa que Um tem que exemplo, ensinar para todo mundo. eu Pode vou ensinar falar. música para skatistas. Eu preciso entender esse público, eu preciso entender essa linguagem, porque senão a comunicação passa a ser um problema. Não é o meu nível de conhecimento. Às vezes o músico tem esse problema. Eu não vou ensinar nada, eu não vou ensinar ninguém, porque o meu nível é muito pequeno. O nível do conhecimento musical que eu tenho é muito pequeno. Na verdade, isso não é. Isso não existe. A pessoa só precisa ensinar e estender a mão como um ato de amor e ajuda para aquele que está abaixo. Se eu estou, vamos dizer, em degraus, se eu cheguei ao degrau 3, eu estou habilitado e capacitado para ensinar quem está no degrau 2 e quem está no degrau 1. Quem disse que eu tenho que estar no nível 50? É. Eu não posso mentir. Eu não vou prometer para a pessoa, ó, você vai ganhar R$1 milhão, sendo que eu nunca fiz R$1 milhão. Eu não posso dizer, mas eu posso dizer, eu vou ensinar você a ser organizado. Eu vou ensinar você do começo. Eu vou ensinar para você este ponto aqui. Um exemplo, teoria musical. Eu não conheço harmonia, mas eu posso te ensinar teoria. Ritmo. Eu não toco instrumento ritmo. Você procura um professor mais qualificado. Mas a teoria musical eu posso te ajudar. É um exemplo. Eu só estou ajudando quem está abaixo de mim. E isso sim pode ser remunerado. Muito interessante. Uma questão, acho que você falou aí, eu não ouvi. Mas tudo bem. Eu vou seguindo aqui, porque a gente também colocou até perguntas, e essa questão é interessante. O Itamar está aqui. Eduardo, satisfação, revelo. Itamar, trombonista. Esse posta bastante. E é interessante dessa questão de trocas de experiências, e até mesmo você aí na orientação. E o Fábio também coloca aqui que tentaram proibir ele, né, de tocar em outros ministérios. Ele foi mesmo assim. E mesmo assim ele foi. Proibir, ele foi. E ele fala que foi uma das melhores coisas que aconteceu para o crescimento musical e espiritual. Ou seja, você está aqui falando e tentando tirar, aqui o que a gente também está falando, é tentar tirar de uma caixinha. E às vezes fica preso em uma caixa e tem um mundo. Aí você falou, o céu é o limite para as pessoas galgarem degraus maiores. Um objetivo maior, teve um objetivo realizado. Que bom. Mas vamos dizer que tivesse tido um problema. Eu fui convidado para um outro ministério e o meu líder disse não. Então por que eu não posso tocar em outra igreja, em outro endereço do mesmo ministério? De repente, eu posso estar subordinado à igreja sede, mas em igrejas locais eu posso ter compromissos pontuais. Eu deixo a minha agenda. Eu combino com o meu líder espaços na minha agenda e esses espaços, sim, são profissionais. Eu vou lá nos outros endereços do mesmo ministério com a finalidade de receber dinheiro, sim. É um evento, é uma aula, é uma palestra, por que não? Né? Um curso e etc. N oportunidades. Então, olha os leques e as oportunidades que tem o músico aí em si para poder fazer, exercer dentro, usando criatividade que você falou aqui, da criatividade, as oportunidades. Uma das coisas também, eu digo isso como pastor, e eu acredito aqui que quem está aqui, membros de igreja, eles têm essa dificuldade em relação ao pastor entender isso. Né? Porque por isso que surgiu também o convite a pastores, a live também vai ficar aqui registrada para pastores dentro dessa compreensão, entender também essa questão, poder também suprir. Eu vou colocar o senhor agora em xeque aqui. Vamos lá ver o que vai. Eita, olha eu. O senhor sabe que eu sou trompetista. Sim. Qual que é a chance do senhor me contratar a pagar em relação a um tecladista? É maior ou menor? Bem menor. Em relação ao tecladista. Porque é aquilo, até mesmo que você falou, o tecladista, ele vai estar o tempo todo envolvido no culto, um instrumento, conectado.
Isso, mais Agora eu falo, conectado, é uma ligação, um instrumento mais harmônico, enfim. tá vendo que eu estou acertando no público, mas eu estou fazendo questão de ir por outro caminho. Pastor, eu sou trompetista, mas eu também canto. Uhum. Agora, a minha chance subiu ou não de ser remunerado? Em, em relação ao tecladista ou em relação Em pela questão que comparativo com o você canta? eu falo, pastor, Ainda, eu sou trompetista, mas eu canto. Subiu, rapaz, se o tecladista cantar, tá vendo? se o tecladista for cantor ou cantora, O aí recado do instrumentista, pastor, não seja resistente a um instrumento. Seja multi-arte. O arte. momento atual Boa. pede multi-arte. Se eu faço uma única coisa, eu estou sendo resistente. Eu não estou me abrindo para novos horizontes, para novas oportunidades. E muitas vezes Verdade. eu estou reclamando que é o mercado que está difícil, que é o meu líder que é resistente em não me pagar e as oportunidades não aparecem. Então a gente precisa abrir os horizontes. Por exemplo, eu vou lecionar, eu vou participar de eventos, eu vou criar, eu vou vender, eu vou entregar, eu vou escalar algum produto. Por que não ser coprodutor? Eu participo Olha de aí. alguém que é um especialista, que é uma autoridade no assunto, e eu ajudo, eu contribuo. E por que eu não ter uma parcela do resultado? Não é? Eu digo mais, aonde estão os empresários musicais? Os empresários que estão intermediando os Intermediando. problemas musicais. As pessoas têm problemas, não acham soluções. Se eu conheço quem tem as soluções, eu posso conectá-las. Vou dar um exemplo bem prático. Aonde estão os marketplaces? Marketplace Olha cristão só. de produto e vou muito mais além. Marketplace de serviços musicais. Eu posso contratar artistas cristãos. Eu posso encontrar num site, em algum. Eu acredito que todos os cristãos têm uma agenda de contatos, um network, né? Uma colaboração, né? Sim. Estão sempre trocando eventos, se conhecendo. Há quanto tempo se encontram nos eventos? E não existe intermediação. Está sempre jogando e os problemas são o mesmo. Eu não recebi. Aonde estão as plataformas de intermediação de pagamentos? Aonde estão as plataformas, marketplace, de intermediação de serviços? Eu encontro os artistas e o artista vem participar no meu evento, seja individual, seja ele público, seja ele privado, não importa. A gente está carente. Quer que eu chegue mais um exemplo? Mercado de games, Manda. designers. Quem disse que um músico cristão não pode ser produtor de efeitos especiais? Quem disse que um produtor, um músico cristão, não pode ser, por exemplo, de faixas cinematográficas? Ele vai colocar fundo no vídeo, né? Fundo musical. Ah, ele vai colocar Foley, né? Que são aquelas pisadas, né? Antigamente a gente tinha aquela figura do profissional que ficava com um coquinho batendo, com um chocalhezinho ali para fazer o fundo. Hoje a gente faz isso digitalmente. A Quem, chapa do pulmão balançando. quem aqui do designer, a gente vai falar de plugins. Sabe que o termo timbre não é mais utilizado. É plugin. É um plugin de trombone, é um plugin disso, é um plugin daquilo. E muitos profissionais músicos estão completamente parados no tempo. Ah, eu vou lá esperar uma oportunidade para me convidarem. E se eu aceitar. Nossa, e a resistência, pastor? Está carente. O mercado está precisando de muitos profissionais qualificados e o músico cristão ainda é muito resistente. E eu estou tentando ajudar com algumas ideias, com alguns caminhos, né? E Legal. se puder nessa área, nós temos condições, sim, de ter várias fontes de renda passivas e não usar os algoritmos das redes sociais, porque eu não sei se todos aqui sabem, mas se por acaso não sabe, fica a informação. O YouTube, o TikTok, o Instagram, as redes sociais, eles não separam o algoritmo do artista do não artista, né? Existe uns critérios para entrar no critério artístico. E muitos músicos estão no critério qualquer um. E o algoritmo remunera lá embaixo. Ó,
para a gente ter uma remuneração de 2 a 4 dólares, eu preciso de 1.000 impressões no YouTube. Olha 2 só. a 4 dólares. 2. De 1.000, é claro que essas coisas vão mudando e tem várias variáveis, mas é só para ter um exemplo Aham. numérico do esforço que a pessoa precisa ter para poder ter ali. Para ter 1.000 dólares no TikTok, eu preciso ter 250.000 impressões. 250.000 pessoas de um público-alvo interessado precisam ouvir a minha música. Olha como é difícil. Ou seja, é um colecionador de centavos. E às vezes... Então, eu não sei quanto tempo tem, pastor, se eu consigo precificar, ajudar as pessoas a colocar preço no serviço. Acho que dá tempo sim. Dá? Dá Então, tempo. Dá eu tempo. peguei aqui, deixa eu só esticar aqui. E é Peguei até aqui. bom você mostrar também e vai Como tirando. colocar preço no serviço? Não tem essa, não, das pessoas escolherem, não. Eu preciso entender o processo de preço. Eu fiz aqui, pastor, ó. Eu vou sair um pouquinho aqui, tá invertido, né? Tá invertido. Eu tô enxergando aqui invertido. Eu acredito que as pessoas vão entender. Vão entender. Se eu tiver um comprador, vamos dizer que o objetivo aqui é de R$ 1 milhão. Eu preciso de um produto, de um comprador, para ter esse R$ 1 milhão. Eu vou ter um esforço. Agora, eu posso ter 10 pessoas pagando R$ 100.000. Eu vou chegar no mesmo R$ 1 milhão. Eu tenho aqui, deixa eu afastar um pouquinho, 100 pessoas pagando R$ 10.000. Eu vou ter o mesmo R$ 1 milhão. Eu tenho 1.000 pessoas pagando R$ 1.000. Eu vou chegar no mesmo R$ 1 milhão. Vou subir um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, 10.000 pessoas pagando R$ 100. Eu vou ter os mesmos R$ 1 milhão. 1 milhão. Agora veja aqui, ó, 100.000 pessoas pagando R$ 10. Ou 1 milhão de pessoas pagando R$ 1. Aí eu faço uma pergunta. Qual é o preço do seu trabalho? Olha Você, só. pessoa que coloca R$ 1 no seu trabalho, você vai ter qual a quantidade de esforço para conseguir, por exemplo, R$ 1 milhão. Você precisa ter 1 milhão de vendas. Está vendo que se desvalorizar não é benefício para o músico? Não é. Dá muito trabalho se desvalorizar. Ninguém reconhece. Se eu subo nesse quadro que eu vou colocando, eu me valorizo, o esforço diminui, pastor. Então, Olha só, hein? a pessoa não. Porque, Pois não. porque você. É interessante esse quadro que você mudou, porque a gente aqui também viaja, a gente pensa quanto vale e para o músico, né? Para o músico, para o artista cristão. Que às vezes passa essa questão de autoestima, ou o líder não entende, ou ele sabe que aquilo está dentro dele, tudo depende dele, porque como nós falamos na live anterior, né, a liberdade, então Deus te deu essa liberdade, você é livre, e eu até postei aqui uma frase que eu coloquei, que se o nosso Deus criou todas as coisas, nós temos o legado da criatividade, é se reinventar, é se valorizar, é mudar, é poder... Você falou um ponto aí, qual será o ponto das pessoas que estão aqui nos assistindo e vão nos assistir, se é especialista, se ela dá a cara ali para desenvolver, mostrar o trabalho dela, o serviço dela, dando aula, tocando, e enfim, ou também como coprodutora, poder estar trabalhando por trás disso, ou elaborando. Você falou uma coisa muito importante em relação até os termos aí que você usou, bastante técnico, que no meio cristão tem uma defasagem muito grande, porque às vezes, né, anda num caminho, numa caixinha e não consegue entender e abranger tudo isso. O que você está falando aí é libertador, é transformador para as pessoas aí atingir um ponto na mente e poder desbravar e poder avançar e poder ir para frente, não tem impedimento. Outra coisa também que eu vou aproveitar aqui, Dudu, quem estiver aqui também nos assistindo e colocar se você aí trabalha com música, se você já é músico, se você é músico, musicista profissional ou amador, se você
ou não é, ou quer ser, pretende, tem um interesse também nessa área, tem se despertado nessa área e não sabe como começar. Você tem a liberdade de fazer pergunta aí também, que o tempo passa muito rápido também. Aproveita esse momento, já vai fazendo perguntando e já vai também, dentro do que eu falei aqui, você nos direcionando, colocando aqui também qual é a sua função, o que você realmente faz ou gostaria também de fazer, e você vai colocando aqui, a gente vai lendo aqui na medida do possível. Pode continuar, Eduardo. Vai ser um prazer. Então, pastor, eu só quis dizer que dá muito trabalho a gente se desvalorizar. Quer dizer que só quem vai ter mais prejuízo, quem vai ter mais trabalho, somos nós. Mas se tomar cuidado, tem gente que espera literalmente o oposto. Tem gente que pensa assim, eu vou esperar a oportunidade de um dia, talvez, aparecer um serviço que eu receba R$ 1 milhão. Eu estou falando dos extremos, que é para a pessoa entender que existe essa possibilidade. Existem pessoas que pensam assim, eu vou ficar aqui esperando um convite. Ó, ao invés de eu ousar, né, eu experimentar, não, eu vou aqui esperar uma oportunidade que talvez um dia vai aparecer um serviço que eu vá receber R$ 1 milhão. E esquece dessa jornada toda. Agora, não da jornada do Esse músico, processo, mas né? das possibilidades. Então, a pessoa precisa se posicionar ao valor numérico do seu trabalho. Porque se a gente traduzir isso em música, a gente vai saber a quantidade de trabalhos para ter aquela remuneração. Então, se eu tenho o meu serviço, por exemplo, em R$ 100, eu vou fazer como? Eu preciso ter tantos serviços para ter o meu sustento, para ter a minha renda. E eu faço disso uma... Sim, verdade. Então, eu faço patamares, degraus que eu vou subindo. Eu quero viver de música. Tá ok, com salário mínimo, né? É um pouco mais aí de R$ 1.000, né? Se eu não me engano, na época desse vídeo aqui sendo gravado, está em 1.040. Não, agora o meu próximo patamar é ter um rendimento de R$ 5.000 vendo de música. Ele já sabe a quantidade de serviços. É muito mais fácil. E o que eu estou chamando aqui, batendo nessa tecla, dá muito trabalho se desvalorizar. Isso é verdade. A questão de valorização, de autoestima, se encontrar. E a gente, eu costumo também dizer que Deus ele não une somente pessoas, ele une propósito. E nós falamos sempre disso. A questão, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Nós temos um propósito. Deus tem dado habilidade para cada um, talentos para cada um. Mas é um caminho que a gente tem que... Eu também estou nesse processo aqui, gente. Estou com essa barbinha branca aqui, mas num processo de aprendizado, num processo de também a questão até mesmo de organizar o tempo, de poder, qual o seu valor em tudo, em questão que abrange muitas coisas, no trabalho, na profissão, e até mesmo eu falando aqui que a gente também músico e tocamos bastante, eu também, de vez em quando tô aí tocando também, opa, cachezinho tô indo, né? Mas tocando com um grupo de casamento, então eu cheguei num ponto que era o meu valor, ó, meu cachê é tal. Quiser pagar, pague, se não quiser, não pague. Vai ter quem paga. E essa questão de valorização foi muito importante. Ter menos serviço. É importante. Do que o contrário. Já pensou se eu Sim. ganhar 10 cada serviço? Dá um trabalhão. Dá um trabalhão. Travou aí ou tá vindo? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha no meu. Veio agora, tá tranquilo. Agora tá. É que deu uma travadinha. Mas o que você falou anterior? Então, assim, streaming, né? A música streaming, né? É colocada nas plataformas ou de redes sociais ou específicas de música, né? Mas a remuneração delas é muito baixa. Por quê? Os algoritmos, eles são baseados em crescimento. E o crescimento é o engajamento. É o quanto as pessoas estão gostando. E como que eu facilito o crescimento da música no meio digital? Acertando o público-alvo. Acertando
mostrando para as pessoas certas a minha música. Se eu gastar muito dinheiro, ou mesmo no orgânico, mostrando minha música para as pessoas que não são meu público-alvo, eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar esforço, eu vou gastar talento, e o Tempo, retorno nunca vai vir. verdade. Então a questão é do foco também, né, Eduardo? O foco em relação a tudo isso tem tudo a ver e também a persistência, perseverança, acreditar, como você falou, a relação da autoestima, é também, gente, é caminhar com as pessoas certas, andar, colar com quem colhem com as pessoas certas também, para ser Qual que é a pessoa? abençoados, né, para ser É prósperos. aquela pessoa que já chegou aonde eu quero chegar. O comentário das outras pessoas não me interessa. Ah, o que as pessoas acham a meu respeito, ela já chegou aonde eu quero chegar? Não, então desconsidera. Valorize, ouça as pessoas que já chegaram lá. Se eu quero ser, por exemplo, né, um músico que vai gravar álbuns, até fica um comentário, que pensamento mais Hum. antiquado, pensando em lançar disco ainda, né? Não no sentido de LP, de vinil, mas no sentido de álbum, né? Hoje, o tempo é de música. Então, você faz um lançamento de música, se prepara para ajustar o melhor momento a um evento de um lançamento de música. Mas ficar guardando uma coletânea de músicas para soltar futuramente, tá bem desatualizado esse pensamento, né? A gente O faz uma negócio, música, acerta o público e lança. Simples Em assim. em relação ao que você está falando do tempo, é o presente, né? É Sim. o agora. Agora, ó, só tem poder quem faz. Só tem resultado quem testa. Testa, não tem problema. Se o resultado foi ruim ou foi negativo, eu já sei o que não fazer. Lembra que até para o público-alvo, quando a gente vai fazer divulgação, né, publicidade, marketing digital, Sim. a gente faz uma lista negativa. Não sei se o senhor conhece isso. Não só de Ah, palavras, mas ainda não. isso. Por exemplo, eu vou fazer lá um curso de instrumento, mas eu não quero que seja grátis. Então, toda pessoa que pesquisar curso de instrumento grátis, eu não quero que apareça. Porque eu não quero gastar verba, eu não quero gastar publicidade, nem tempo, nem esforço com esse tipo. Ah, Eu quero só curso de instrumento entendi. porque aparece o meu anúncio. Isso é uma lista negativa. E a gente precisa ter lista negativa no nosso dia a dia daquilo que eu não estou disposto a fazer, que vai desviar minha vida do alvo, daquilo que eu pretendo fazer. Então, às vezes, o músico, ele passa 8 horas estudando e esquece de aplicar isso, de mostrar, de apresentar isso para as pessoas e não de ficar guardando uma espécie de obesidade mental, né? Só vai E até, mentalmente engordando, engordando e não apresenta isso para o povo. apresenta. Interessante que até os bastidores são ricos, né? Tem coisas para aí apresentar e elaborar e tá transmitindo também aí nessa Eu não sei se questão você já viu, também. eu já vi live de estudo, não de show. Live de estudo. A pessoa ali, o guitarrista estudando, limpando o trecho, né, como a gente costuma dizer, tirando a música. Olha só, olha as ideias. Por que a live tem que ser um evento lá futuro, depois de 3 meses? Não, não. Eu vou fazer lives do estudo também. Pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, outras por afinidade, ou por voz, ou por instrumento, estão tentando também. Então, de repente, olha aí a gente acertando no público. Um público de estudantes. É bacana, né? O, É muito, muito mesmo. O Fábio até colocou aqui, ó, algumas. Aqui ele colocou, né? Eu trabalho em uma escola de música e, devido à pandemia, hoje leciono aulas presenciais e online. E agora estou, vendendo o meu peixe, me arriscando no YouTube. E vamos orar, buscais e recebereis, né? E a palavra também diz: esforça-te e tenha bom ânimo, que Deus falou para Josué, né? Que eu te ajudarei. Então Ah, a gente tem que fazer vamos realmente a nossa fazer parte. outro, pastor. Vamos botar dinheiro nesse povo aí. Ah, o Fábio está perdendo dinheiro. Ele não vende aula presencial, ele vende o link. Ele vai lá nas plataformas, existe por aí, já faz o link dele e a pessoa compra o pacote. A pessoa compra o mês, a pessoa compra o ano, a pessoa compra meses. E aí ele combina a quantidade de aulas, mas o pagamento é antecipado.
para não ter problema de não receber ou da pessoa desistir no meio do caminho. A pessoa vende o link, então vai lá, cadastra e passa para o aluno o link lá na rede social, no WhatsApp, no Facebook, que seja. Ó, tal link faz o pagamento. De quantas aulas? De um pacote de aulas. Por quê? Uma Aí, aula não Fábio. muda a vida de ninguém. Uma aula não muda, a gente precisa de um pacote. E dentro do objetivo do aluno, a gente faz um pacote personalizado. Então a gente vai lá na plataforma, Hotmart, Eduz, Monetize, não importa, tantas outras que existem, e vende para o aluno o link. Ele paga e aí sim faz as aulas. Não precisa nem ter conteúdo gravado. Eu posso só combinar dias e horários. Toda terça, tal horário, nós vamos dedicar 1 hora, Já 2, tem. para desenvolver esse assunto. Nem precisa gravar curso, não. Olha aí os caminhos. Eduardo, o tempo passa. Eu queria já agradecer você pela disponibilidade, pelas 2 lives. Essa aqui, pela orientação, ela vai ficar por aqui. Quem quiser depois assistir novamente, quem depois vai ficar aqui, quem entrar aqui também, poder também ter um despertamento aí. Eu vou deixar também aqui, se você quiser deixar o seu contato. O Eduardo, como eu falei aqui, desde o começo, elogios, um coprodutor de excelência e especialista também. E se você quiser aí também se aprofundar mais, pedir mais orientação, ele vai estar à disposição, aí já é com ele, tá bom? Eduardo, manda bala aí, se você quiser deixar aí um... Pastor, eu sou uma pessoa de bastidores, né? Eu geralmente ajudo especialistas, né? Então, por isso que eu conecto ideias com essa facilidade. Então, fica aí esse mercado também. De repente, algum interessado, algum ouvinte aqui, tem um interesse, por exemplo, como afiliado, né? Ele não quer aparecer, não quer se expor, mas ele pode participar sendo remunerado de uma parte do resultado, né? De uma porcentagem da venda. Existe essa possibilidade. Mas eu prefiro ajudar nas ideias. Então, eu concretizo Legal. o que as pessoas têm até o limite. Ó, eu como especialista, eu vou até aqui. Eu ajudo as pessoas individualmente. Eu coloco alguns critérios, algumas barreiras para chegar até mim. Eu gosto de fazer bem personalizado. E tudo isso vira um documento. Se alguém tem essa ideia de participar ajudando um especialista, faça isso. Faça um formulário. Desse formulário, as pessoas vão esclarecer o objetivo real. Desse objetivo real. Depois disso, a gente faz uma reunião, geralmente a distância é gravada, para Uhum. acertar alguns ponteiros ali, o que é realista, às vezes o que é um pouco de viagem do especialista ali, e depois a gente marca algo a ser feito depois de assinado um documento. É elaborado um documento, ou às vezes rápido, ou às vezes com um advogado, com contabilidade, alguma outra supervisão, e aí é feito um serviço. Músico, coloque prazo nas coisas. Não faça reuniões, não faça acordo sem prazo. Eu vou tocar no ministério. Por quanto tempo? Ó, vai durar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Coloque tempo, coloque prazo. Por quê? Você precisa de oportunidades até mesmo para aprender. Você precisa gerenciar o tempo com simples. Boa, boa. E isso vai gerar crescimento, vai possibilitar que você vá buscar outros patamares e, em consequência, outros resultados. Né? Então, Boa. eu coloco. Para chegar até mim, precisa estar alinhado aos princípios. Não é qualquer um, de qualquer jeito, e tudo, vai, lança, faz. Não, não. E, honestamente, eu estou muito bem, obrigado. Olha aí, gente, aí o Eduardo, né, o excelente trabalho que ele faz, se você quiser. Aí, olha, ele já falou os caminhos aí, ele vai dificultando até você chegar, sabe para quê? Para ver se você realmente quer, para ver se você realmente quer mudar de vida, se realmente você tá afim de transformação, isso daí. Um funil, ele faz um funil aí para chegar, mas vale muito a pena. Eduardo, muito obrigado até aqui. Que pena, né? Mais outras oportunidades lá na frente. Eu quero te agradecer mais uma vez essa disponibilidade, esse presente que você deu aqui, vai ficar aqui registrada aqui no Instagram, né, na minha live. Posteriormente,
eu talvez coloque ali também, vou colocar assim ali no YouTube também, para abençoar, alcançar mais pessoas e poder aí também tirar da caixinha e as pessoas serem, né, nossos irmãos, nossas irmãs, cristãos, músicos, artistas, serem abençoados e aproveitar esse momento de essa era digital, entrar de cabeça, ver aí o que pode, Deus está dando, nós estamos, todos aí têm oportunidade e a gente tem que enxergar essa oportunidade e abraçar ela. Deus realmente quer abençoar nossas vidas, nossas famílias e a gente está aqui tentando, né, ali dando mais mais vozes aí para poder dar esse apoio e essa força. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado quem esteve aqui também nessa live. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um e que possam também aí galgar. O céu é o limite. Espiritual e material. Obrigado. Material. Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau, tchau.